Você sabe o que é marxismo ocidental? Oi pessoal, está no ar mais um vídeo e hoje a gente vai conversar sobre essa expressão que carrega muitos significados. Para começo de conversa, é preciso dizer que ela ganhou maior projeção por se constituir numa crítica à experiência socialista soviética, elaborada a partir de setores de esquerda. Essa crítica estava relacionada a supostas contradições entre a teoria marxista e o chamado socialismo real. A contestação era dirigida ainda a partidos que seguiam a orientação política da liderança da então existente União Soviética. Em seguida, passou também a se referir criticamente às repúblicas socialistas asiáticas, a exemplo da China. Segundo o historiador e filósofo político inglês Perry Anderson, esse aí da foto, um dos primeiros teóricos a tratar do problema, a primeira e mais fundamental das características do marxismo ocidental foi a separação estrutural desta visão marxista com a prática política. Para Anderson, abre aspas, o divórcio entre teoria e prática e suas consequências para o trabalho teórico foram acompanhados de outras mudanças igualmente importantes. No lugar daquelas temáticas características da tradição clássica, o marxismo ocidental se ocupará de questões que tinham até então ocupado um lugar menor ou mesmo que não estavam presentes na tradição clássica marxista. Fecha aspas. Anderson considera ainda que houve um deslocamento temático dos estudos do marxismo ocidental para questões como subjetividade, cultura, arte e filosofia e um estreito diálogo com diferentes correntes teóricas burguesas. Ao mesmo tempo, observa-se uma menor abordagem da política e das questões do Estado e da economia presentes entre teóricos marxistas soviéticos, por exemplo. Em grande parte, esse debate se relacionava à emergência da questão colonial, ou seja, de contradições que surgiram e ganharam centralidade no mundo, em especial no século XX. Muitas das críticas elaboradas por setores de esquerda se relacionavam ao fato de que, diferentemente do que pensavam Marx e Engels, as primeiras revoluções socialistas não surgiram nos países mais avançados, onde as contradições entre capital e trabalho estariam mais aguçadas. Nestes países, a economia capitalista havia levado ao desenvolvimento das forças produtivas, ao assalariamento como principal relação de trabalho, maior concentração do capital, abrindo espaço para lutas operárias e sindicais. Como sabemos, estas não eram as condições encontradas na Rússia czarista, onde havia predominância da produção agrária, com amplo campesinato e relações de produção capitalistas pouco desenvolvidas. Com a tomada do poder político pelos soviets, com o fim da Primeira Guerra Mundial e a superação da Guerra Civil, foi implementada uma nova política econômica, a NEP, que esteve vigente por cerca de 7 anos, até 1928. Implementada por Lenin, a NEP liberaliza capitais, estimula o comércio e a propriedade privada dos meios de produção, sob estrito controle do Estado. O objetivo era recuperar a economia devastada pelo esforço de guerra e resistência às investidas das potências estrangeiras que estimulavam os inimigos internos. Daí decorre uma das principais críticas formuladas pelo chamado marxismo ocidental. Segundo os teóricos filiados a esta concepção, longe de haver a extinção do Estado, como propõe a teoria marxista, era observado o fortalecimento do Estado soviético. Convém registrar que a ideia de extinção do Estado presente na teoria marxista diz respeito à superação das contradições de classe, ou seja, com a extinção das classes, não haveria mais a necessidade do Estado. O Estado capitalista é, como diz o Manifesto Comunista, um comitê que administra os negócios comuns de toda a burguesia. A teoria estabelece ainda que, tomado o poder político, uma nova forma de Estado se organiza em defesa dos interesses do proletariado, visto que as classes não se extinguem automaticamente, muito pelo contrário. Caberia a esse Estado proletário
promover uma transição rumo à sociedade sem classes e sem Estado. No caso da União Soviética, pretender que o Estado devesse ser extinto sem considerar a necessidade de fazer frente a tantos inimigos contra-revolucionários é completamente absurda. Não poderiam os soviéticos, por exemplo, ter enfrentado os nazistas e ter exercido o papel determinante que tiveram para a vitória aliada na Segunda Guerra Mundial. Como a gente pode ver, o marxismo ocidental apega-se a formulações teóricas abstratas, afastando-se da realidade objetiva e desconhecendo as particularidades da luta anticolonial e neocolonial. Por vezes, o leninismo é chamado de marxismo oriental, pois foi Lenin, o grande líder da Revolução Bolchevique, que desenvolveu o conceito de imperialismo como uma etapa superior do capitalismo, baseando-se em outras formulações teóricas sobre o tema. No imperialismo, há uma predominância do capital financeiro, que é uma associação do capital industrial e do capital bancário, e uma grande expansão do capitalismo para regiões menos desenvolvidas economicamente. Nas condições do imperialismo, ainda segundo Lenin, a revolução surgiria a partir do elo mais frágil da cadeia imperialista, isto é, nos países em que as contradições fossem mais acirradas, com a reação de movimentos revolucionários em países submetidos ao domínio imperialista. Neste caso, as lutas democráticas de libertação nacional do jugo imperialista seriam o estopim do processo revolucionário, uma outra manifestação das contradições entre capital e trabalho. Estas novas condições desafiam os partidos comunistas a encontrar novas saídas para a construção do socialismo. Na China, um cerco histórico do imperialismo estadunidense se impôs desde cedo. No período da política chinesa do grande salto à frente, quando Mao Zedong buscava uma rápida industrialização para superar o atraso econômico, a China enfrentou grande escassez de alimentos com trágicas proporções. Os Estados Unidos viram a oportunidade de promover um cerco que agravasse o quadro econômico, interferindo na política interna chinesa. A guerra comercial e tecnológica que é praticada na atualidade é um desdobramento da mesma estratégia. Portanto, é uma das características do marxismo ocidental desconhecer as condições da luta, aferrando-se a conceitos teóricos, desconsiderando a realidade concreta e a necessidade de superar os obstáculos que são postos à frente. Recusam a considerar os problemas que a revolução anticolonial e antiimperialista se apresenta a partir da conquista do poder. Concentram na teoria crítica, na denúncia do poder, entendem que o afastamento do poder lhes assegura uma condição privilegiada de marxistas, digamos, autênticos. A revolução antiimperialista está cada vez mais presente num quadro em que o Império norte-americano tenta desestabilizar a Rússia e a China socialista e levá-los a uma guerra por procuração, como foi no caso da Ucrânia, ou em Taiwan, como eles pretendem fazer. É isso, pessoal. Estas são algumas ideias relacionadas ao tema e quem tiver interesse em aprofundar pode ler O Marxismo Ocidental de Domênico Losurdo, da editora Boitempo, assim como o artigo Crítica ao Conceito de Marxismo Ocidental, de Pedro Leão da Costa Neto, publicada na revista Crítica Marxista. Agradeço pela sua atenção até aqui. Até a próxima.